Trajetória de quase 30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube, Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonatas Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim com a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. E é mais uma semana negativa para os preços lá em Chicago. A sexta-feira acabou encerrando aí com quedas de 10 a 12, quase 13 pontos nos principais vencimentos. O novembro se distanciou dos 10 dólares por bushel. Hoje fechou na casa dos 9,50, 9,57 para ser exato aqui. E a situação está ficando séria aí para a produção de soja, justamente por causa de um novo contexto, um novo cenário que a gente tem aí, diferente do que a gente viu acontecer nos últimos anos. E quem vai explicar melhor para a gente tudo isso é o Donalvan Maia, lá da Fox Grãos. Está aqui o Donalvan com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por está aqui nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado. Mercado pesado, mercado ruim para o produtor, né, Dona Alvan? O que está acontecendo? Enfim, qual que é a leitura que dá para a gente fazer nesse momento e, principalmente, qual a tendência aí para esses preços da soja? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente está aqui discutindo esse nosso mercado agro, principalmente o mercado de soja, né? Que a gente sabe a importância que ele tem para todo o país. Alexander, realmente uma semana muito pesada, mas quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, a gente sabe que isso poderia acontecer em algum momento. Por quê? Nós estamos chegando agora, nesse momento, vou falar aí em preços pré-pandemia, quando a gente olha para preço de soja em dólar por bushel, tá? Então, você acabou de citar aí 9,57 dólares por bushel, pensando no vencimento futuro que a gente tem aí, se eu for pensar lá em vencimentos para março, por exemplo, em 9,92. Então, nós estamos chegando a patamares que a gente tinha lá em 2020. E se a gente fizer uma análise de 2018 a 2020, nós tivemos um intervalo aí que a soja permaneceu entre 8 e 10 dólares. Para ser mais preciso, entre 8 e 9,80, tá? Então, só que a gente sabe, a preocupação muito grande que acontece é que nós tivemos aí basicamente 4 anos de preços muito mais altos por causa da pandemia, por causa de guerra que houve no meio do caminho, e foi um momento também de alavancagem para o produtor rural, foi um momento de alta de preço de maquinário, alta de preço de insumos, e agora a gente vem voltando com esses preços, cenários lá que estavam lá atrás, e o produtor rural tem que ter muito cuidado agora, e a profissionalização desse mercado vai ser de suma importância para manter a sustentabilidade na cadeia e a sustentabilidade para o produtor rural. Donovan, mas quando você fala dessa volta aos patamares pré-pandemia, a gente está falando de uma consolidação de preços nesse cenário, uma possibilidade de nova realidade sendo construída em termos de precificação da soja? Olha só, Alexander, é claro que quando a gente fala de futuro é complicado a gente pegar e colocar a mão e falar vai acontecer isso, mas o que a gente faz é análise, olhar um pouco para trás, olhar um pouco para os fundamentos de mercado.
nós vemos uma agricultura em plena expansão há muitos anos. Claro que esse ano de 2000, a safra 24, 25, tende a retrair um pouco o crescimento, mas ainda assim há um crescimento de área, por exemplo, crescimento de produção. E claro, o mundo também vem aumentando. Então vamos pensar em duas coisas. O que resulta em preço? Preço nada mais é na economia que o resultado do encontro da oferta com a demanda. Nós temos uma demanda crescente no mundo por proteína, uma demanda crescente por soja, demanda crescente por milho, por exemplo, que são produtos aí que seguem mais ou menos o mesmo ritmo de preço, né? Mas há uma demanda crescente, sim. Só que também há uma oferta crescente. Quando nós vimos esses preços acima do mercado que nós tivemos aí nesse período de pandemia, não foi nada a ver com aumento de demanda ou aumento de oferta. Foi simplesmente um medo de mercado e restrições, e os países começaram a comprar mais, começaram a estocar, nós tivemos guerra no meio do caminho, restrição de plantio, então assim, isso mexeu com a oferta e demanda e vontade ou não de ter certo ativo. Agora, o que a gente tem será que a gente vai voltar para esse patamar de 2018? Parece que sim, Alexandre, de 2018 a 2020. Só que, claro, tem uma tendência de crescimento dos preços, tá? Essa tendência de crescimento dos preços, será que a gente vai voltar a 8 dólares? Eu, pessoalmente, não acredito. Mas uma coisa que nós temos que ficar bastante atentos nesse momento é que o preço ele varia durante todo o ano. E o produtor não pode ficar à mercê de fazer a comercialização apenas em um momento do ano, que é no momento da colheita. Vão fazer toda a sua comercialização na hora do plantio. Ele tem que fazer seu planejamento de comercialização e fazer isso de forma escalonada, porque parece sim que está em declínio o preço e pode ser que caia mais. É uma notícia triste, sim, muito triste para quem planta, mas infelizmente a gente sabe que preço a gente não manda, né? O preço o mercado que dá. Então o negócio é o seguinte, a gente tem uma consolidação parece para baixo, ele está voltando a alguns patamares, porque parece que o encontro de oferta e demanda está se organizando ali, e como a gente, e agora no relatório do USDA, segunda-feira, ele mostrou ali um aumento dos estoques. Então, para todo mundo entender, preço é relação de oferta e demanda. O prêmio, ele vem muito mais em relação a estoque. Se eu tenho mais estoque, prêmio tende a cair. Se eu tenho mais oferta que demanda, preço tende a cair. Se eu tenho mais demanda que oferta, preço tende a subir. O que nós tivemos foi um cenário até diferente. Geralmente a gente vê dólar para cima, soja para baixo, cotação para baixo. Ou o inverso, soja para cima, dólar para baixo, eles vão se complementando. Infelizmente, por causa da questão de aumento de oferta e não acompanhamento do aumento da demanda, ou seja, ficou uma previsão de estoque maior, nós vimos dólar para baixo. É claro que não foi só isso também, a gente tem questões brasileiras aí, do nosso Banco Central, taxa de juros influenciando, mas foi uma conjunção de fatores que fez dólar para baixo, soja para baixo. E aí, aumento de estoque, prêmio também caiu. Foi por isso que a gente está vendo preços menores aqui, e isso gera um momento de muita atenção ao produtor rural, porque vai ser um momento complicado a próxima safra, porque ele vem carregando custos fixos altos nos últimos 2 ou 3 anos, momento de alavancagem, e ele vai ter que conseguir fazer com que uma margem mais apertada, mas tomar cuidado para não fazer margem negativa, porque o último ano também já foi muito desafiador, né? Pois é, isso que eu queria tirar essa dúvida contigo. Necessariamente essa queda de preços vai representar margem negativa ou prejuízo para o produtor, Donovan? Alexandre, corro o risco de muita gente achar ruim isso que a gente fala, mas o que nós temos visto, quando a gente olha todos os gráficos, nós tivemos preços de alta e preços baixos. A gente sempre diz que uma certeza que a gente tem é que o preço vai variar, e não é só para baixo, não é só para cima, é só a gente pegar os momentos. Então, nós tivemos aí, vamos colocar no mês de março, por exemplo, a gente teve o soja batendo 11,35, logo lá em junho nós tivemos preço de soja 12,50, e agora ela vem a 9,50. Então, ou seja, eu tive preço baixo, preço alto, preço baixo de novo. Então, assim, depende. Margem negativa vai ser... Margem negativa não tem segredo, é simplesmente quem vende mais barato do que compra. E comprar quer dizer custo de produção na agricultura. Então, pode ser que tem risco de margem negativa, sim, mas quem não está com planejamento de comercialização alocado, quem não fez seu planejamento, por exemplo, nós temos várias ferramentas, como barter, como fazendo seguro com opções, seguro de preço, mercado futuro com hedge, essas participações em altas e baixas, garante que o produtor faça. Agora, é um ano sim que o produtor tentar se proteger ao máximo para que não tenha margem negativa, visto que o último ano já foi muito difícil. Pode acontecer, viu? Mas nós temos aqui produtores também que já se organizaram, tem boa parte ou seu custo inteiro já
previsto, claro, com a expectativa de acima de 70 sacos de produtividade, ele vai ter uma certa rentabilidade. Nós atendemos vários produtores aqui que já estão com essa venda já organizada, com a expectativa de produção, caso ela venha, vai fechar no positivo. Agora, quem deixou para fazer a comercialização tudo agora, já a chance de margem negativa é alta. Então, ele vai ter que fazer algumas estratégias para que proteger daqui para baixo e caso haja movimentos altistas no mercado, ele possa ainda pegar uma participação em melhores preços. Isso que você está falando é importante. Talvez a gente não tenha margens estratosféricas como a gente viu acontecer durante a pandemia, né? Margens elevadas que, enfim, qualquer erro na lavoura não trazia prejuízo. Agora não, agora você precisa aí de uma estratégia bem feita, de uma eficiência na produção e de uma eficiência no seu custo também. Não é só preço, né, Donovan? A gente costuma dizer que é necessária, premente agora, uma empresarização da produção agropecuária. E a gente fala isso pelo Brasil todo, Alexandre. O que acontece? Nós estamos num momento de virada de chave do setor agropecuário. O setor agropecuário ele ficava ali preso dentro da fazenda, era de produtor rural, e ele ficava lá, e a gente via que tinha boas margens. E você disse assim, mas era boa margem, dá dinheiro. O que acontece? É que se você vê que tem os créditos, tem os planos safras, muitas vezes insuficientes, sim, mas tem crédito subsidiado, as áreas vieram aumentando muito, o investimento no setor vem aumentando, e a gente viu o agro crescendo muito. Então, era um setor interessante. E a gente tinha um sistema financeiro do lado de cá. O sistema financeiro ele sempre pagou, entre aspas, mais barato do que o risco da agricultura. Claro, que a indústria a céu aberto realmente tem que pagar esse prêmio desse risco. Mas sempre aqui houve um prêmio de risco maior. E quando o mercado financeiro começou a entender, ele começou a migrar para a agricultura. Isso porque e aí a gente vê grandes empresas agropecuárias hoje listadas em bolsa, mercado financeiro injetando FIDIX, FRI, FIAGRO, CRA, tudo colocando dinheiro do mercado financeiro na agricultura. Só que isso começa a achatar as margens. Isso somado aos movimentos de mercado que a gente vê, uma queda agora por causa de aumento de produtividade, aumento de produção no mundo, expectativa de aumento de produção, aumento de estoque, achata de nova margem, porque são oscilações que acontecem no mercado como um todo. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que a gente está num momento de virada de chave. Primeiro foi a questão de bioinsumos, e uma agricultura cada dia mais dinâmica e voltada para bioestimulantes, biodefensivos, biofertilizantes, que também ajuda a reduzir o preço e tornar uma agricultura um pouco mais verde, digamos assim, que o mundo todo fala, mas também agora uma empresarização, governança, gestão de comercialização nunca foi tão preciso. É necessário que o produtor tenha uma gestão de comercialização, assim como ele tem uma gestão de produção e gestão de compra dos seus insumos. Porque esses 3 pontos, e tem pesquisas que mostram, tá, Alexandre? 37% do sucesso do negócio agro, ele vem da gestão de comercialização. Então, é uma porcentagem muito alta que, como você falou, não dá para brincar mais, não dá para deixar para ver o que vai acontecer, e é um negócio mesmo que a gente tem que esperar uma rentabilidade e construir essa rentabilidade ao longo do tempo. Agora, Donovan, dá para a gente comparar essa última safra, né, essa que está acabando, com essa que está começando? Enfim, por que eu pergunto isso? Porque nessa última safra, muitos produtores, não sei se foram pegos de surpresa, mas não queriam acreditar no movimento de queda drástica e rápida que o preço teve diante de um custo muito elevado de produção. Essa próxima safra pode ser diferente? Dá tempo de ser diferente? Olha, dá tempo, Alexandre. Como você falou, é muito claro por quê. Nós vínhamos de patamares muito altos quando a gente olha ali 2023, 2022, 2023, início de 2024 a gente viu aquela queda, ou seja, final de 2023 para começo de 2024 a gente viu uma queda muito abrupta no preço. Só que essa queda veio justamente próximo à colheita da safra. Então, o custo estava precificado. E o preço de venda, a quantidade vendida, a exposição do produtor estava muito alta, porque a quantidade vendida estava muito baixa. Ou seja, ele comprou um insumo caro e na hora de vender o produto, vendeu barato. E a gente teve, sim, problema de produção aqui no Brasil, em algumas regiões, de menores produtividades, por causa de problemas climáticos. Não foi nada exagerado, como às vezes alguns analistas previam, mas a gente teve certos problemas aqui em algumas regiões. E aí o que acontece? Poxa, peraí, eu comprei o meu insumo a X e agora eu vou vender minha soja a 0,7x com a produtividade. Isso é um problema muito grande que pegou o produtor desprevenido que não tinha feito comercialização. Agora, são momentos diferentes.
Esse baque aí pegou o produtor ali em dezembro, janeiro, a soja estava plantada. Agora nós estamos nos preparando para uma safra. É o melhor momento de se fazer conta, de se organizar. Então nós estamos em agosto, nós temos 2 meses para a safra começar, e de fato 2 meses e meio para a safra começar. É o melhor momento para montar as suas estratégias, organizar o que vai vir no próximo ano, porque o pior de tudo é a surpresa. Quando a surpresa é boa, tudo bem, mas quando a surpresa é negativa, não é legal. Então, assim, tem tempo sim. Esse setor é um setor pujante. Claro que tudo vai contar. Organização de crédito, custo do dinheiro impacta em muitas vezes aí 15, 20% da lavoura. E a gente tem custo, gestão de compra de insumos que vai ter que ser muito bem feita. Terras, a gente viu abrir muita terra com custo de arrendo muito alto, essa gestão vai ter que ser revista, pensar áreas mais produtivas. O que é uma área mais produtiva? Quando você faz um mapa de colheita ali, ou seja, a produtividade, as áreas mais produtivas, com mais investimento, para deixar mais ganho em produtividade, terá que ser olhado também. E aí, beleza, a gente chegou na parte de produção. E a segunda parte é profissionalização da venda. A gente teve algo muito desafiador esse ano, tá, Alexandre? Não tem problema de dizer isso, mas muitos analistas venderam muitos sonhos para o produtor rural quando a soja estava em queda, ali em janeiro, dezembro. Ó, calma, vai subir, vai subir. A gente teve preço ali até R$ 100, abaixo de R$ 100. Hoje, nós tivemos pico de preço. Eu estou falando isso aqui no estado de Goiás, né? Mas no centro do Brasil, chegou a 115, 120, R$ 125. Houve uma alta, sim, sim, só que houve custos muito altos com armazenagem. A própria armazenagem subiu. Então, assim, o produtor vai ter que olhar daqui para frente, pensando até se ele armazena, se ele não armazena, qual o fluxo de caixa necessário. Ele deixou para vender soja lá na frente, ou milho lá na frente, e às vezes teve um problema com o pagamento de revenda, e os juros aumentaram muito esse ano. Então, toda essa estratégia de comercialização, focada no seu custo de caixa, fluxo de caixa e custo do dinheiro, vai separar aí quem vai ter maior sustentabilidade no seu negócio ou não, viu? E por isso que a gente vê alguns produtores rurais aumentando a área, inclusive esse ano, e outros já reduzindo. É. Ô, dona Alvan, e no caso, por exemplo, do produtor brasileiro que está nos ouvindo nesse momento, a gente já falou dessa necessidade da gestão de comercialização, que vai ser muito importante esse ano, mas quando ele olha para o preço em Chicago e quando ele entende que esse cenário de oferta maior que a demanda pode achatar mais os preços, ele tem que tomar lá as decisões dele. Mas tem momento certo para tomar essa decisão? Você falou de se proteger. Ainda é momento de se proteger? Podemos ver preços menores que os atuais patamares de preços? Enfim, o que ele tem que pensar? A gente falou que ele tem que tomar providência, mas qual que é a melhor providência? Qual estratégia ele precisa adotar? Como é que ele tem que estar se protegendo nesse sentido, dona Avó? Alexandre, a melhor providência, eu costumo dizer que não tem quando entrar no mercado. O produtor, ele não está produtor, ele é produtor, aquela é a vida dele, é um negócio, tem que ser profissionalizado, mas é a vida dele, ele todo ano ele está plantando. Inclusive, porque o custo de entrada da atividade é muito alto, então geralmente você não vê uma entrada e saída muito grande de quem está no agro e quem não está. Aquelas pessoas são realmente produtores rurais, famílias produtoras rurais. Agora, o que é urgente nesse momento, Alexandre? Entender seu histórico de produtividade, entender o seu custo. O custo de produção ele vai deixar muito claro seu negócio para frente. E todo tempo, sim, é momento de entrar no mercado. Um grande erro é aquele negócio, não sei se o produtor vai acertar o olho da mosca. Acertar quer dizer que ele está esperando para entrar no mercado. Isso não faz muito sentido no ponto de vista da empresarialização da atividade rural. Então, o que ele tem que fazer? Ter muito claro os seus custos, fazer a sua estratégia, verificar o que é barter, o que não é, o que ele está travando realmente de custo, qual o tamanho da exposição dele. Claro que é um histórico que ele tem de produtividade, geralmente. É uma indústria a céu aberto, sim, nós podemos ter mais, menos produtividade, mas no ano, as previsões são boas para o ano em relação ao clima. Então, tendo um bom ano aí, ele tem uma expectativa mínima de produtividade e fala, olha só, o que eu tenho aqui disponível, o que eu posso ficar em aberto para eu poder pegar uma possível alta no físico, se o prêmio vai subir, se não vai, mas que eu posso... Aí você fala assim, mas para travar a queda tem custo? Tem custo sim, mas quando você faz um barter não tem custo, aí você vai fazer realmente as suas contas, fazer cotações, é o momento de fazer cotação e verificar qual que é o melhor manejo que você tem com o menor custo possível.
mas fazer as proteções, seja com barter, seja com o mercado financeiro, com o mercado de opções, ou então simplesmente com o mercado de hedge, mercado futuro. Tu tem que procurar assessoria de investimento, assessores que possam te ajudar a entender melhor o mercado, mas também pessoas que possam ajudar a tomar decisão. E sim, é momento de entrada, de tomar decisão, porque se ele não entrar agora, Alexandre, ele vai falar assim, então eu vou ficar, Deus dará, e vamos ver o que vai dar. Isso é o pior cenário que pode acontecer, porque pode acontecer uma surpresa boa, mas se a surpresa for pior do que a que está agora, ele vai ter muitos problemas financeiros pela frente. Então É. é momento de se proteger sim, e só que, assim, eu sempre penso no ganha-ganha. Ele sempre tem que deixar uma margem para que ele possa aumentar os preços dele. Para isso, tem ferramentas, sim, de participação em alta, seja com a soja disponível, seja com instrumentos do mercado financeiro. É, e quando a gente pensa que uma alternativa é ser eficiente, a gente está falando de aumento de produtividade. Mas ao mesmo tempo que a gente garante esse aumento de produtividade, lá na frente a gente tem um aumento de produção também, que vai justamente impactar nesse cenário de oferta e demanda, ou de oferta maior que demanda, né, dona? Então ele tem que pensar tudo isso também, né? Exatamente. Toda vez que a gente pensa assim, eu vou produzir mais, vou vender mais, geralmente a gente produz mais e em todo produz mais. Eu vou dar um exemplo do café de novo, porque é emblemático. Quando a gente vê as cotações do café explodindo, Alexandre, quer dizer que tem um problema de oferta. Isso vai cair em cima de produtores na queda de produção, queda de produtividade. Então, o preço está ali para compensar a falta de produto. Assim como quando o preço cai, que ele está ali para compensar o excesso de oferta de produto. Então, se ele escalona, se ele participa dessas altas e pega momentos, que ele vai ter que olhar para a margem. Você fala, o que ele vai ter que fazer agora? Ele vai ter que olhar para a margem e não para preço. O produtor ele tem um foco no preço, e o preço não é o mais importante. A gente até brinca em empresa, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, fluxo de caixa é sanidade. Ele vai ter que olhar muito mais para margem e fluxo de caixa do que para preço. Em vez de ficar, ó, soja de 200, milho de 100, a gente sabe que isso já faz tempo que aconteceu, mas o negócio é o seguinte, é olhar para margem e não olhar para preço. Que é isso aí que vai garantir o sucesso da atividade para ele. É, muito bom. Bom, temos aí, óbvio, pela frente toda uma safra a ser plantada, tudo pode acontecer. Temos questões geopolíticas aí também no radar que podem influenciar a precificação das commodities. Ninguém está falando aqui que é fim de mundo e que precisa Não, de forma desespero alguma. para sair vendendo a qualquer preço. Mas isso que o Donovan está falando é fundamental, você saber qual que é o seu custo de produção, para sempre que tiver acima ali daquele preço, sempre que o mercado te der oportunidade, porque vai dar, a gente sabe disso, o mercado, o Donovan começou falando disso, a gente tinha um preço, subiu, depois voltou, então ele tem essa oportunidade sendo trazida aí para a participação do produtor. Tem que estar dessa vez mais atento a essa estratégia ou essa participação aí do mercado nos momentos em que a margem estiver positiva, e quem tem margem positiva, enfim, consegue sobreviver pelo menos, né, Donovan? É exatamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer, e aí em que pese a gente olha a oferta, demanda, clima no mundo, aí o contexto geopolítico ele influencia demais. A gente sabe que a gente está acontecendo muitas guerras no mundo, pode ter problema em portos, pode ter fechamento de aéreo, fechamento de portos e não ter movimento de matéria-prima. Enfim, o que o produtor tem que ficar preparado não é torcendo para que essas coisas aconteçam, mas caso elas aconteçam, ele possa participar dessas eventuais altas. E podem sim acontecer. A gente está num cenário agora que, se der tudo certo, estabilidade ou até um pouco de queda para o preço. Mas a gente sabe que no mundo não existe estabilidade, a gente tem desafios geopolíticos, a gente tem modelos de governo no mundo se acirrando fortemente, tem eleições nos Estados Unidos para acontecer. Então, isso tudo mexe com o movimento de mercado. Então, o que eu digo agora? É um momento difícil, de margem apertada, se proteja para não piorar, mas fique disponível para que você possa participar nessa alta, porque vai acontecer variação de mercado e, eventualmente, ela vai acontecer para cima também e você possa se apropriar disso. Muito bem. Bom, a tendência é de pressão, ou pelo menos um momento delicado lá na Bolsa de Chicago. A gente viu os preços despencando aí. Hoje a gente já fala de um novembro, precificando ali os 9,50. O Donovan lembrou aí que
temos já preços dentro daquele patamar pré-pandemia, e isso pode se consolidar, obviamente, aí, com essa continuidade de oferta maior que demanda, formação de estoques cada vez mais altos aí, seja lá nos Estados Unidos, seja no mundo, enfim, a gente precisa ficar atento a essa possibilidade. Agora, o produtor, você que é produtor rural também tem que ficar atento aos momentos aí que o mercado te remunera para você poder fazer essa participação e poder garantir essa margem positiva. Garantindo essa margem positiva, daí a gente vai ver para os próximos anos já essa adequação, né? Mesmo com preços mais baixos, a tendência é de que os custos também, como você disse no começo, né? Subiu, o custo também subiu. Da mesma forma, quando o preço cai, os custos têm que se adequar, certo, dona Nova? Exatamente. A gente viu essa variação aí para baixo também dos preços de custo, mas como eu falei, isso não dá para a gente analisar simplesmente, olha, subiu o preço de insumo, subiu o preço de grão, caiu o preço de um, caiu o preço de outro. O problema é que o produtor não tem só custo variável, né? Ele tem custo fixo. E como eu falei, houve uma alavancagem do setor no momento de, vamos dizer, bonança. Bonança porque a gente tinha um custo de produção mais baixo e foram feitas vendas mais alta, isso instigou as pessoas a aumentarem a área, o agro ele ficou muito forte, muito proeminente, e aí houve uma alavancagem nesse momento. Só que essa alavancagem ela gera agora um problema de custos fixos altos. O que são esses custos fixos? Custo de terra que ficou um pouco mais alto, de arrendo, custo de parcela de maquinário que ficou mais alta. Então, e outra, a gente teve alguns custos, por exemplo, que são custos com combustível que não diminuíram. Então, o que seguiu a subida e a descida, geralmente fertilizantes, químicos, a gente teve os bioinsumos aí que ajudam a diminuir um pouco do custo de produção. Então, isso vai seguindo mais ou menos o mesmo ritmo. A gente sabe que tem custo fixo, por isso que o produtor vai ter que se profissionalizar cada dia, porque a margem fica apertada. Boa. Muito bem. E aqui no Brasil, além do fator de queda no mercado internacional, a gente tem que ficar atento aí ao dólar e também aos prêmios. Prêmio diante, você já alertou sobre isso, prêmio diante de estoques elevados não se alteram, né, dona Alva? Há uma chance baixa de que esse prêmio aumente. Esse é o problema. Mas como eu falei, tudo pode mudar, assim, por isso que... E vamos colocar aqui o que são estratégias, falando para o produtor rural aqui. Você tem diversas estratégias quando você faz uma comercialização de precisão, que a gente chama assim, um planejamento de comercialização. Por quê? Quando você deixa sua soja disponível para comercialização, quando colher, você está se apropriando de possibilidade de aumento de prêmio. Então, se você tem sua base de análise aí que, olha, tem possibilidade boa de aumento de prêmio, você deixa a sua soja disponível para comercialização. O que você não pode deixar, ela é para queda. Então, assim, deixar ela disponível para comercializar, mas ficar exposto na queda, deixa seu negócio inteiro exposto. Agora, quando você faz um barter, ou quando você já faz um mercado a termo, que a gente chama com alguma empresa, você está travando prêmio. Então, assim, é tudo uma questão de estratégia. Agora, se eu acho que o que vai subir é cotação, se eu tenho a minha base de análise para isso e eu estou me protegendo, eu deixo aqui para eu ganhar na alta, por exemplo. Eu não gosto do termo ganhar na baixa, porque eu acho que na baixa não faz sentido ninguém ganhar. A gente produz para vender mais caro. A baixa serve, toda vez que cai, a gente tem que estar protegido contra ela e toda vez que sobe, a gente tem que ganhar com a alta. Seja com um produto que está disponível ali para venda, ou seja com uma opção de compra, por exemplo, ou entrada no mercado futuro. Claro, não para especulação, tá? Sempre para poder, dentro da produção do produtor rural. Muito bom. Bom, o Ivan Irzrutrovic está aqui com a gente. Obrigado, Ivan, pela participação. Estamos por aqui. Bom final de semana a todos. Obrigado para você também, Ivan. E obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo chat do YouTube, pelo YouTube. Não se esqueçam de fazer aí a sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o like e, claro, de acionar o sininho ali para que você seja alertado sempre que a gente estiver ao vivo discutindo questões importantes do mercado, como essa trazida hoje pelo Donalvan Maia, CEO lá da Fox Grãos. Obrigado, viu, meu caro? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudando a gente a entender e discutir um pouquinho do mercado num ano que ficou bem claro nessa nossa conversa que vai exigir do produtor eficiência, não só da porteira para dentro, mas também
da porteira para fora na hora de fazer a comercialização. Você chamou isso de gestão de comercialização, que é fundamental aí para garantir pelo menos margens positivas que vão garantir a subsistência mesmo, ou pelo menos passar por esse momento mais delicado de preços já achatados e que venham novos ciclos, não é isso, dona Alva? Exatamente. A gente tem que trabalhar sempre para poder melhorar, né, e garantir pelo menos que a gente passe um momento mais desafiador, mas que a gente continue na atividade. Desejo a vocês aí um excelente final de semana, um excelente planejamento de safra. Tem gente ainda aí terminando alguma coisinha de safrinha, carregando, comercializando ali, é muito importante também a soja, o sorgo e o milho nesse momento, mas que façam uma excelente comercialização, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Muito bom. Obrigado, meu caro. Volte sempre. Obrigado. Tá bom. Muito bem, tá aí Dona Alva Maia, Fox Grãos aqui com a gente analisando o mercado da soja, que hoje, mais uma vez, mais uma sessão negativa. Vamos conferir. Cadê os preços? Para setembro, 9 dólares e 38 centes por bushel, queda de 12 pontos mais 75. Para novembro, 9 dólares e 57 centes por bushel, queda de 11 pontos e meio. Janeiro, 9 dólares e 76 centes por bushel, 11 pontos de baixa. Para março, 9,92, perdendo 10 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Também no vermelho, setembro, 3 dólares e 70 centes por bushel, perdendo 4 pontos e meio. Dezembro, 3,92, queda de 4,5 também. O março, 4 dólares e 11 centes por bushel, recuando 4 pontos mais 75. E o maio, 4 dólares e 21 centes por bushel, queda de 4 pontos mais 75 também. E para finalizar, a gente vê o trigo. O trigo acabou encerrando aí do lado positivo, setembro 5,30, mas altas tímidas, de 1 ponto mais 75 no caso do setembro. No dezembro subiu 2 pontos mais 25 a 5 dólares e 52 centes por bushel. O março 5,71, alta de 2 pontos mais 75 e o maio 5,83, subindo aí 3 pontinhos. Esses são os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.